Criar pessoas sem disponibilidade do pensamento crítico é o objetivo da teologia do domínio e da extrema-direita. Para o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o João César de Castro Rocha, o objetivo da extrema-direita para 2026 não é a presidência da República, e sim a conquista da maioria no Senado. Segundo ele, essa conquista seria fundamental para se conseguir sujeitar o poder judiciário e abrir caminho para um governo autocrático. Todos os políticos que compõem a chamada bancada evangélica primeiro fizeram carreira nos púlpitos, para depois ocupar a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas. Os partidos progressistas, PL, União Brasil, republicanos, patriotas, estão fortemente ligados à religião evangélica e neopentecostal. Então, esse alerta que o professor João César de Castro Rocha faz, que o objetivo da extrema-direita é a obtenção da maioria no Senado, é muito importante quando a gente tem em mente o que aconteceu na Argentina, agora na reforma trabalhista, com o Javier Milei. Foi o Senado argentino que aprovou, com a maioria de 42 senadores do Centrão e da extrema-direita, contra as 30 senadores de oposição, essa deformação trabalhista. Dentro dos retrocessos dessa reforma trabalhista patronal está a possibilidade de pagamento de salário em espécie. Em espécie quer dizer, no caso argentino, em pagamento com comida, em pagamento com moradia, em pagamento com utensílios diversos. Ou seja, perde o sentido, o conceito de trabalho em situação análoga à escravidão. Além disso, desse fato de que esse conceito legal de trabalho em situação análoga à escravidão perde a sua serventia, houve uma mudança no cálculo das indenizações por demissão. Por exemplo, sai fora o 13º e sai fora as férias proporcionais, diminuindo os custos trabalhistas e incentivando a rotatividade nas grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas e microempresas. O trabalhador perde completamente a salvaguarda trabalhista legal. Além disso, as férias foram reduzidas de um mínimo de 14 horas para 7 horas. E a jornada de trabalho saltou de 8 para 12 horas trabalhadas, para até 12 horas trabalhadas. Ou seja, vem aí mais adoecimento, menos vida privada para trabalhadores e para trabalhadoras, mais burnout, vem menos saúde para a população, a maioria da população que produz as riquezas, além de potencializar os fatores de adoecimento da população que trabalha. Você diminuiu a indenização quando você tem licença ou quando você está de atestado. Se você tiver de licença, de acordo com a gravidade do caso, você vai receber menos do que você recebe, menos do que o salário integral. Você vai receber entre 50% e 75%. Então, quando você está doente, que você precisa fazer exames, que você precisa fazer raio-x, tomografia, tomar medicamentos específicos, você vai contar com metade do teu salário, com salário reduzido. Além disso, é importante ter em mente que, segundo o jornal La Nación, Milei utilizou como moeda de troca para ter o apoio dos senadores das províncias, dos estados, exatamente o arroxo fiscal. Os estados cujos senadores não votaram favorável a essa deformação trabalhista, eles não tiveram recursos liberados do governo federal. Eles tendem a colapsar e não renovar os seus quadros políticos, nem senadores, nem governadores, nem deputados e coisas dessa natureza. Ou seja, blackmail, a chantagem, é a forma normal, comum da extrema-direita governar. Nos estados, ela governa de forma antirrepublicana, como foi o caso do Bolsonaro aqui com a Covid, deixou de informar as pessoas, teve que se montar um consórcio para informar a população sobre o número de mortes, etc. Os estados que não eram aliados a ele, eram estados que recebiam menos recursos ou que eram ameaçados de não receber recursos, a mesma forma procedeu Milei e a mesma forma procede Donald Trump na base da chantagem, do autoritarismo, no plano da política externa estadunidense. Ou seja, Milei teve uma atitude antirrepublicana, como é de se esperar de líderes de excremento direita. Resumindo, a reforma trabalhista argentina, ela sinaliza o quê? Para o grande capitalista, para o médio empresário ou para o microempresário, o mel. Para o trabalhador, o fel. Milei já tinha passado a motosserra nas pensões, nas aposentadorias, congelando o salário, fazendo um agressivo programa de demissão voluntária no serviço público, que precarizou, ficou mais precário, pior para a população, que agora tem que recorrer ao serviço privado. Ou seja, Milei aplicou aquilo que Naomi Wolf, nos anos 80, falava do que fazem os governos autoritários, os governos ditatoriais. Eles usam da terapia do choque. Então, eu pego uma reforma trabalhista, imagina aí, que eu posso pagar o salário com comida, com utensílios, com moradia. Então, você está morando, você já tô pagando o teu salário, eu não preciso te pagar nada.
Quer dizer, eu estabeleci o trabalho escravo como ponto de partida para qualquer negociação futura. Então ela chama isso de shock doctrine, a doutrina do choque neoliberal. E para concluir, voltando à fala inicial do professor João César de Castro Rocha, o que está em curso é exatamente a dominação, o domínio total, o dominismo, como se chama, pela parte da extrema-direita, que quer conquistar o Senado para poder assujeitar, subjugar a Suprema Corte, a instância maior, e aí preparar o solo para governos autocráticos, para governo autoritário, para preparar o solo exatamente para minar possibilidade de oposição, para se perseguir a oposição, botar no Supremo só ministros de extrema-direita, assim como nas demais instituições da República. Para mais conteúdo anti-bozoloide, para mais conteúdo anti-extrema-direita cristofascista, nazifascista, senta o dedo no like e segue essa conta. Valeu!